Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado por vocês tirarem um pouco do tempo de vocês para estarem aqui conosco nessa noite, né? Entendi. Nós temos aqui os nossos amigos aqui do Brasil, nossos amigos da França e alguns dos nossos amigos e amigas, né, aí dos Estados Unidos também estão conosco aqui hoje nessa noite. Eu escolhi esse tema, na verdade, algumas pessoas sugeriram esse tema da depressão, né? Porque é um assunto bastante sério você falar sobre depressão. A depressão ela tem quatro causas principais. Embora não exista uma explicação sobre a depressão, uma explicação única sobre a depressão. A depressão, como ela ocorre na nossa mente, na nossa cabeça, e tudo que envolve o cérebro, nós podemos dizer que é bastante complexo. Então, é muito complicado. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, sobre a depressão, não é apenas para você que passa por esse problema, que tem a depressão, ou você que conhece alguém que tem a depressão. É para que você também fique atento ou atenta a alguns sintomas que talvez esteja levando você ao encontro da depressão. Porque depois que a pessoa ela adquire a depressão, fica tudo mais difícil, é muito mais complicado. Tem como a gente se libertar da depressão? Tem, mas é um pouco mais complicado. Então, a ideia com essa live é ajudar você a entender que se você estiver dando passos, ou até passos largos, na direção da depressão, para que você consiga ter essa percepção e consiga recuar, para que você não venha a ter a depressão. Ela tem diversas formas que ela pode acometer uma pessoa. Uma das causas é genética. Se você tem pai ou mãe com depressão, você com certeza terá 2 vezes mais o risco ou a chance de desenvolver a depressão também. Olha que interessante. Então, caso você tenha pai ou mãe que tenha depressão, fique atento, porque você pode estar a caminho da depressão também. Isso é genético, isso pode acontecer. E se você tem um avô ou avó com depressão, você pode ter até 3 vezes mais chance de desenvolver a depressão. Então, você observa que a genética, ela pode aumentar e muito a chance de uma pessoa ter depressão. Essas chances, elas podem ir de 30% até 70%. É muita coisa se nós formos parar para pensar. A segunda coisa que pode estar levando você à depressão, o estresse. O que acontece? Uma vida com muito estresse, muito trabalho. Pode ter sido alguma perda que você teve na infância, pai, mãe, algum parente talvez que você gostasse muito, né? Crianças que talvez não foram muito bem cuidadas pelos pais. Sabe aquela criança que ficou sempre com aquele sentimento de abandono? O abuso é uma outra coisa também que pode acometer a pessoa no futuro. Aí, a depressão e o estresse diário do trabalho. Então, por isso é muito importante, lógico, trabalhar, mas não permitir que o trabalho ele se torne estressante demais. É muito difícil falar isso hoje nos dizem que nós vivemos. Todo trabalho gera uma certa medida de estresse. Mas o que eu quero que você abra o olho? Se o seu trabalho estiver numa fase de muito estresse, procure formas de diminuir esse estresse do seu trabalho, que você pode estar indo de encontro aí com uma depressão. Uma outra coisa que pode prejudicar muito e prejudica muito é a própria privação do sono. Dormir mal, não estabelecer um horário padrão para dormir. O celular. A maioria de vocês aqui dormem com o celular perto da cabeceira da cama. Pode ter certeza. A maioria de vocês aqui, não vou falar 100% porque eu não me incluo nisso, né? Eu evito isso. Eu nem gosto de celular. É uma necessidade apenas. Mas a maioria de vocês, antes de dormir, fica com o celular. Essa luzinha, essa claridade do celular no seu olho interfere na sua mente.
Você não tem noção do tanto que isso atrapalha o seu sono. Aí você coloca o celular perto da cabeceira da cama, porque você acha que você talvez vai salvar a humanidade e alguém vai ligar para você altas horas da noite. E quando você não tinha celular? Com o celular do lado da sua cama, as ondas, né, do celular, a radiação do celular penetra na sua mente. A curto prazo isso praticamente não faz nada, a longo prazo muito. Será que eu tenho necessidade de dormir com o celular na cabeceira da minha cama mesmo? Há circunstâncias, situações que sim, mas todos os dias? Se eu deixasse ele num armarinho, num cômodo ali, lá para trás do pé da cama, por exemplo, com o som ligado, a hora que ele tocasse eu acordaria, mas evita de ficar com ele perto da sua cabeça. Então isso tudo vai atrapalhar o seu sono. É incrível que uma pessoa que não estabelece um horário padrão para dormir e tem o seu sono atrapalhado um dia atrás do outro, com certeza, amanhã depois, você pode ser um forte candidato a ter uma depressão. Um terceiro ponto que pode acontecer é atividades de substâncias tóxicas, por exemplo. A alimentação é errada demais. Às vezes a pessoa toma muito anti-inflamatório, né? Às vezes a pessoa também, ela tem uma alimentação, de que forma? Uma alimentação muito rica em farinha, muito rica em açúcar. Tudo isso acaba prejudicando. Sabe aquela alimentação que inflama o corpo? Então, em vez de você preparar o que você vai comer, você já vai logo abrindo potes, pacotes, né? Por causa até da correria, talvez. E nisso acaba contribuindo. Isso vai deixando o seu organismo cansado, pesado, e você se torna uma presa fácil para uma depressão. Porque essa alimentação, ela deixa você com o seu organismo fraco. Aí você passa a entrar onde? No sedentarismo. Você acaba entrando no sedentarismo. E quando você entra no sedentarismo, tudo fica pior. Então fica sedentarismo, medicamentos que podem levar à queda da sua imunidade, o excesso do álcool e a deficiência de alguns hormônios também. Tudo isso pode nos acometer e nos levar a ter uma depressão. Um quarto ponto que devemos ter uma certa cautela. Que na nossa cabeça, as nossas conexões neurais, que podem acometer a baixa serotonina, isso é uma resposta ao perigo. Você fica tão letárgico que às vezes você está até para atravessar uma rua, por exemplo. Sabe aquele caso daquela pessoa que você fala, era uma pessoa que parecia ser tão atenta, como que ela foi atropelada? Por quê? Todos esses fatores que eu falei até agora, pega a serotonina da pessoa e joga ela lá para baixo. A pessoa fica tudo menos atenta. Bate o carro às vezes à toa. Olha que problema. Porque a pessoa passa a ter uma resposta que ela tinha rápida antes do perigo, uma resposta muito lenta. E expõe ela a problemas. Uma outra coisa, baixa dopamina, que é o hormônio do prazer. A pessoa passa a perder o prazer em coisas simples, às vezes, que ela gostava. Uma pessoa que gostava de sair, por exemplo, a passeios, de repente ela passa, você convida essa pessoa, ela passa a não querer mais sair de casa. Ah, mas você gostava tanto, por exemplo, de ir num shopping. De repente a pessoa passa a não querer nem ir num shopping mais, que você sabe que ela gostava tanto. O que está acontecendo com essa pessoa? Pode sim, a depressão está bem próxima a ela não está percebendo o que está acontecendo, lá na frente aí que ela não vai para shopping nenhum mesmo. Ela vai se fechar. Uma outra coisa, a baixa noradrenalina, é a baixa energia, que eu já comentei. A pessoa era uma pessoa de bastante energia para fazer tudo, fazer diversas coisas durante o dia. De repente, é uma pessoa que não tem disposição para fazer mais nada. Vocês têm que entender que essas coisas não acontecem, não caem sobre a pessoa de paraquedas. Isso não acontece da noite para o dia, em uma vez só. Todos esses fatores, eles vêm um a um no tempo determinado. Você abre as portas para ele e, aos poucos, sem você perceber, eles vão se acumulando. E quando eles passam a se acumular, chega um momento que você vai perdendo as forças e lidar contra aquilo. O que você faz? Acaba caindo numa depressão profunda.
Então, deve-se tomar cuidado. Quais são outros, né, sintomas da depressão? Depressão é um assunto muito sério. O humor é uma das coisas que mais sofrem a pessoa que tem depressão. Uma pessoa, ela pode passar a ser autocrítica, ela não era crítica. Você conhece alguém assim? Começa a ser autocrítica de tudo e de todos. A pessoa começa a se sentir fraca, eu sou muito fraco, sou inútil. A pessoa passa a aceitar para ela culpa, mesmo sem ter culpa. Tem um ditado brasileiro que diz que a esperança é a última que morre. No caso da pessoa depressiva, ela tem não uma esperança, ela tem uma desesperança. Em vez de ela ter uma esperança para o futuro, ela passa a viver mais do passado e não acreditar que ela possa ter uma vida melhor no futuro. Olha quantas coisas. Passa a ser uma pessoa muito pessimista. Mesmo quando as coisas estão boas para ela, ela vai achar um motivo para citar alguma coisa péssima referente a algum assunto. E os pensamentos? Né? Esses pensamentos acabam intervindo na vida da pessoa e acabam sufocando a pessoa na depressão. Por isso, devemos tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que passa a acontecer muito também é a diminuição da concentração. A pessoa passa a perder a concentração das coisas. Olha que interessante. Ela passa a ficar mais devagar, mais lenta, mais lerda nas coisas que ela fazia. E às vezes você mesmo está agindo dessa maneira e não está nem percebendo. Em sentido físico, diminuição da energia, um cansaço terrível, constante, não tem disposição para fazer nada, uma sensibilidade muito grande a dores, aquela dorzinha de cabeça nas costas ou nas juntas, que você não sentia tanto agora, passa a ser uma dor insuportável. Olha que interessante. Essas coisas podem ser para mais ou para menos. Alteração do apetite, para mais ou para menos também. Pode passar a comer bem menos e não está nem um pouco interessado no regime. E passa a comer muito também de maneira descontrolada. Era uma pessoa normal, equilibrada, mas acaba perdendo o equilíbrio. E no que dizer do lado social? A socialização com as pessoas. É uma pessoa que se torna sempre insatisfeita com os relacionamentos. Olha só quanta coisa ruim a gente pode evitar. É uma pessoa que passa a ter solidão mesmo quando não está sozinha. Já falei isso uma outra vez, uma outra live. A pessoa é rodeada de pessoas dentro da sua própria casa, uma casa cheia de gente, mas ainda assim ela sente solidão dentro da própria casa. Pode ser o tanto de pessoas que for na casa, ela ainda assim, ela se sente sozinha. E o pior de tudo, essa pessoa, ela não tem forças para interagir. Ela se socializa, ela vai num lugar social que tem diversas pessoas, ela não consegue se misturar com ninguém. Aí você passa a ver que aquela pessoa está um pouco estranha. Por que será? Né? Então, quando você sabe que uma pessoa ela tem a depressão, que ela dá evidência de todas essas características, a gente tem que resistir à tentação de tentar ajudar a pessoa do jeito errado. Porque para uma pessoa que tem depressão, é uma luta constante que ela tem dentro dela para conseguir voltar a ser aquilo que ela foi um dia. E às vezes, na intenção boa de ajudar, nós acabamos atrapalhando. Então, você chega para a pessoa com a intenção de ajudar e fala assim para ela, uma pessoa que tem depressão, você tem que se esforçar mais para melhorar. Gente, o tanto que essa pessoa já está se esforçando todos os dias para melhorar. E se eu for falar isso para ela, a pessoa ela vai se sentir mal física e mentalmente, porque o corpo dela pesa. Ela não vai conseguir. Porque o esforço que essa pessoa já faz para viver ou para sobreviver já é muito grande. E eu não sei lidar com a situação, eu chego lá e falo para ela, você tem que se esforçar mais. Mas ela já está mais do que no limite dela. No caso dela, ela sabe que sozinha não tem mais o que ela fazer. E eu vou lá e falo para essa pessoa que ela tem que se esforçar mais. Então, em vez dela encarar isso como uma coisa boa, como um incentivo, ela vai encarar isso daí como uma pressão. E uma pessoa que tem depressão, ela não pode se sentir pressionada, de forma nenhuma.
Entenderam? Então, isso é o que nós temos que entender, né? Por exemplo, um outro fator que a gente pode fazer para não atrapalhar a vida da pessoa. Falar para a pessoa, você tem que pensar de maneira positiva. Você tem que pensar de maneira positiva. Você acha mesmo que essa pessoa não está pensando de maneira positiva? É o que ela mais está fazendo. Ela já tentou inúmeras vezes fazer isso. Não deu certo. E falar assim também só vai piorar a situação. Esse é o problema, né? Uma outra coisa, você chegar para a pessoa e falar, mas você não parece ser uma pessoa deprimida. Você não parece que você tem depressão. Você imagina dizer isso para uma pessoa que tem depressão. O tanto que essa pessoa já sofre. Então, devemos tomar cuidado, porque quando a gente fala isso, a gente tem que entender que essa pessoa está fazendo um baita esforço para se parecer melhor. E a gente vai lá e fala isso. Ela já tem vergonha da situação que ela vive. A gente vai lá e fala isso, ela pode até passar a pensar que nós estamos achando que o que ela sente não é verdadeiro, é uma mentira. E isso só vai prejudicar a pessoa mais ainda. Então, devemos tomar cuidado, ter uma cautela nesse ponto, né? Uma outra coisa também, você chegar para a pessoa com o intuito de ajudar. Ó, pensa bem, embora você está nessa situação, mas poderia ser bem pior. Já imaginou isso? Falar isso para uma pessoa assim? Você poderia estar desempregado, doente, passando fome. Como se quem tivesse depressão, como se a depressão dependesse desses fatores, passar fome, ficar doente e desempregado. Não depende dessas coisas para a pessoa entrar em depressão. E nós vamos lá e falamos isso para essa pessoa. Uma outra coisa, isso é coisa da sua cabeça, é psicológico. Você não tem nada. É como se aquilo que a pessoa está sentindo não fosse válido. Como se não tivesse valor nenhum aquilo que ela está sentindo. Na verdade, ela vai encarar aquilo como um pouco caso, uma coisa que não é real. É assim que alguns enxergam eles, mas não é isso que acontece na prática. Outra coisa, você é egoísta ou você só pensa em si mesmo. Você age dessa forma porque você quer atenção para você. Você só quer que as pessoas pensem no seu problema. Conhece alguém que tem depressão? Conhece alguém que já falou isso? Uma coisa é que a depressão não é brincadeira, a depressão ela literalmente mata. Ela não mata como uma doença do coração, por exemplo. Mas de que forma que ela mata? Ela mata a pessoa, levando a pessoa a se sentir desse tamanho e tirar a própria vida. Uma pessoa que lá atrás ela era uma pessoa extremamente normal e chega nessa condição. No mundo, tem uma média de uns 300 milhões de pessoas que têm depressão. Isso não é pouca coisa, é muita gente. Então, o importante é estar atento e reconhecer cedo que se você tem depressão ou não. Como eu já falei. É importante você ficar atento com você, com as pessoas próximas a você, e vem demonstrando esses sintomas um a um aos poucos, está se encaminhando com a depressão e as coisas podem ficar piores. Alguns sinais que você pode ficar atento. Auto-isolamento, desorganização. A pessoa passa a ter falta de higiene. Olha que interessante. A pessoa passa a ter falta de higiene nas coisas que ela faz. Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui, pera um pouquinho. Continuando, né? Então, auto-isolamento, desorganização, falta de higiene, essa pessoa passa a ter. O sono da pessoa pode se tornar difícil, né? Se torna um sono muito difícil. A pessoa passa a ter pensamento catastrófico. Uma chuva qualquer que estiver dando para aquela pessoa, parece que vai vir um maremoto.
Coisas, assuntos pequenos, ela transforma literalmente uma tempestade, ela faz uma tempestade em um copo d'água. Isso é muito perigoso. Ela passa a ter uma péssima alimentação, porque em vez da pessoa passar a cuidar da sua saúde, o que ela passa a fazer? Ela passa a não cuidar de si mesma. Ela se sente uma pessoa sem nenhum valor, para que ela vai cuidar dela se ela não tem valor para ela? Você entende o reverso que passa a acontecer? Passa a ser uma pessoa desmotivada, ela passa a fugir dos problemas, sente culpa, um auto-ódio, ela simplesmente acha que ela não serve para mais nada. E é uma pessoa que passa a viver com medo de tudo e de todos. Mas o pior de tudo isso é que algumas pessoas, elas tentam esconder que elas têm a depressão. Esse é o perigo. Ela está caminhando para a depressão, ou ela tem a depressão, mas ela passa a esconder que ela tem a depressão. Sabe o que elas fazem? Olha como você observar se a pessoa está a caminho de uma depressão. Ela se desestabiliza com facilidade. Reações exageradas. Às vezes uma coisinha desse tamanho para ela parece o fim do mundo. Espraveja, grita, às vezes fala até palavrões. E tão nervoso que fica com uma coisa simples. Ela passa a se encaminhar para um pessimismo crônico. Ela era uma pessoa otimista. De repente, ela passa a ser uma pessoa totalmente pessimista. Ela muda. Uma pessoa que trabalhava horário normal, de repente, ela passa a trabalhar em excesso. Isso vai gerando o que na pessoa? Ela vai passando a ter uma certa oscilação de humor. Tristeza, de repente está alegre, de repente está sentindo raiva. Ela tem muitas emoções relacionadas a isso, várias vezes ao dia. Aí o que ela passa a fazer? Ela não consegue achar uma solução para um problema que ela está entrando. Ela também não quer admitir que está tendo um problema. O que ela faz? Ela passa a abusar de bebidas, abusar de cigarro e outros tipos de dependência. Então, em vez de ela manter o foco nela para avaliar a situação dela, perceber o caminho que ela está entrando, ela não faz isso. É como se ela achasse que ela não precisa de ajuda. Ela consegue se livrar dessa situação sozinha, ela não vai conseguir. É onde que ela passa a abusar de bebidas e outras coisas. É uma pessoa centrada em tudo, de repente se observa, parece que é uma pessoa que está vivendo o mundo da lua. Ela passa a esquecer coisas simples. E o pior, essa pessoa está percebendo o caminho que ela está enveredando, e ela passa a ter um certo receio de pedir ajuda. Sabe aquele famoso, não é nada? Não, eu não tenho nada. É assim que essa pessoa passa a reagir. Ela vai tentar a todo custo parecer que ela é feliz, mas ela não está feliz. É visível para quem conhece essa pessoa e vê de fora, essa pessoa está tendo problemas. Mas se você pergunta para ela, ela vai lá, ela vai falar o que não, estou tranquilo, não tem nenhum problema. E o problema já passou de 50%. Mas como é que você vai fazer para ajudar uma pessoa que age assim? Tem alguma coisa que você que é parente, você que convive com pessoas assim, pode fazer para dar uma ajuda? É óbvio que no que diz respeito à depressão, não é tão simples assim. Mas tem algumas coisas que você pode fazer que já vai dando uma melhora, que pode ser um pouco de ajuda. Pessoa que tem depressão não tem jeito, ela tem que passar por um tratamento. Ela já entrou num ciclo vicioso que não consegue mais sair sozinha. Essas coisas que eu estou falando aqui hoje é para você evitar que você ou alguém que você conheça entre na depressão. Porque depois que você já estiver lá dentro, é como se fosse um tornado, né? Um redemoinho gigante. Precisa de alguém lá e ajudar você a sair. Sozinho não sai. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Ouve a pessoa. E resiste à tentação de querer aconselhar. A última coisa que quem tem depressão, que ela não precisa, é de um sermão. Mas você está nessa situação também porque você fez isso.
porque você agiu de determinada forma. Essa pessoa, ela só precisa de um ouvido amigo só. Você nem precisa falar nada, ou praticamente muita coisa. Mas você precisa resistir à tentação de querer aconselhar, dar sermão para essa pessoa. É como se você tem que enxergar essa pessoa como uma pessoa que ela está boiando num rio, com diversos pesos, e você não pode ir lá colocar mais pesos, que ela vai afundar. E tudo se tornará mais difícil para essa pessoa. Perguntas diretas, por exemplo, que demonstram interesse. Olha, eu percebi que você está um pouco mais calada, ou mais calado. Como que você está se sentindo? Sabe, perguntas que tiram de dentro da pessoa o que ela está sentindo? Como estão as coisas? Isso não é um julgamento, é um interesse. O que a pessoa que tem depressão precisa da sua parte é que você demonstre um certo interesse por ela. É isso que você precisa fazer. E o que falar? Tem que pensar muito. Mas, por exemplo, você não está sozinho ou sozinha. Eu me importo com você. O que eu puder fazer, olha, eu quero ajudar você, estou aqui para te ajudar. Então, quando a pessoa começa a observar que tem uma pessoa ou várias que tem demonstrado um certo interesse nela, ela começa a melhorar aos poucos. Ou simplesmente perguntar qual é a melhor forma que eu posso ajudar você. Ou você já pensou em procurar ajuda? Ah, nunca pensei. Não, eu já pensei. Que tipo de ajuda você poderia procurar? Uma conversa, demonstrando interesse, mas uma conversa sem julgamento. Tem algumas técnicas simples também que podem ajudar uma pessoa que você conheça que tem depressão. Você pode incentivar essa pessoa a fazer um agendamento de coisas prazerosas, coisas que ela gostava de fazer antes. Porque ela era uma pessoa normal, ela não tinha depressão, ela tinha alegria de viver na vida dela. Ela perdeu essas coisas. Então, incentivar essa pessoa. A cada dia da semana, talvez fazer alguma coisa que ela gostava de fazer antes. Talvez assistir um filme, uma série, comer alguma coisa que ela gosta, que ela não faz mais. Às vezes até você poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é muito importante ajudar a pessoa a perceber que essas coisas vão lhe ajudar desde que ela faça com equilíbrio. Também vamos supor que ela gosta de um determinado bolo que você faça. Você vai lá, faz o bolo só para ela. Não, ela vai comer o bolo inteiro, isso vai prejudicar ela. Ela vai lá para cima da conversa, lá, como eu falei, eu só passo a comer tipo, coisas erradas demais. E bolo, você sabe, tem farinha, é irresistível, é uma delícia, mas ele é farinha branca, tem que comer com moderação, pode comer, né? Desde que você goste, com moderação. Então, ajudar essa pessoa a ter equilíbrio. Segunda coisa que você pode fazer é ajudar a pessoa a contra-atacar os pensamentos negativos. Por exemplo, ela se sente inútil, passar a falar frases, eu sou útil, né? Então, em vez de ela falar que ela é inútil, incentiva ela a trocar essa frase, eu sou inútil, por eu sou útil. Parece bem bobo, parece bem simples, mas isso entra no subconsciente da pessoa. Ela fala assim, mas eu não sou inteligente, por eu sou inteligente. Todos nós aqui, sem exceções, temos certa medida de inteligência. Nenhum de nós aqui pode falar que é melhor que o outro. Alguma coisa mais do que vocês eu sei, mas tem coisas que vocês sabem mais do que eu. Então, nenhum de nós pode falar que nós somos melhores, que um melhor do que o outro. Então, mostre isso para essa pessoa. Né? Faça ela perceber que, se ela se sente inútil em determinada coisa, ela não precisa ser boa em todas as coisas. Ela não vai ser boa em alguma coisa mesmo. Então, isso é normal. Então, eu não sou inteligente por inteligente. Sempre procurar escrever o contrário do que ela pensa. Fala para ela anotar mesmo. Anota coisas positivas do dia. Será que não aconteceu nada de bom, nada de positivo nesse dia dessa pessoa? É claro que aconteceu alguma coisa. Mas fala para ela anotar isso. Ajuda ela a ser grata.
fazer algo por alguém, talvez, né? Alguma coisa relacionada ao social, fazer o bem para alguma pessoa. O que nós podemos entender é que durante a nossa vida acontecerão muitas coisas que com certeza vão nos deixar tristes, vão nos deixar para baixo, vão nos deixar desanimado. A vida nesse mundo que a gente vive sempre vai ser assim. Isso é o normal, essas coisas, é o normal para todos os seres humanos. E inclusive também para quem tem depressão. Ajude essa pessoa a perceber que esses problemas são problemas normais. Porque mesmo quem não tem depressão, acorda um determinado dia, não vai estar bem. Não quer conversar muito, quer ficar um pouco mais isolado naquele dia, e nisso não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que observar é que esses eventos que eu estou falando aqui, ó, se eles passarem a durar de 15 dias ou mais, aí eu aconselho você a procurar ajuda. Ou eu aconselho você a incentivar essa pessoa que está agindo dessa forma a procurar ajuda. 15 dias é muita coisa. Hoje, sexta-feira, talvez você não amanheceu muito bem. Até chorou, talvez, hoje, durante o dia, uma tristeza que você nem sabe de onde veio. Isso é normal para o ser humano. Às vezes você guardou uma coisa lá de trás que ela vem ressurgir para você hoje, você acaba chorando. Ficou triste hoje. Sábado, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, mesma coisa. 15 dias, corre procurar ajuda. Corre procurar ajuda porque você está no caminho a passos largos no caminho da depressão. Então, se cuida, toma muito cuidado. É importante, tudo isso que eu tenho falado aqui, essas prevenções, elas são muito importantes para que uma bolinha não vire uma bola de neve. Isso que vai ficar apertando. Mas que uma bolinha pequena não vire uma bola de neve gigantesca na sua vida e que fatalmente você não vai conseguir dar conta dela. Tem como se livrar da depressão? Tudo depende de como você tem levado a sua vida. Mas se você estiver fazendo algumas dessas coisas que eu já citei até agora, já acendeu uma luzinha amarela, não espera chegar vermelha, uma amarela de alerta, você já sabe que você pode fazer algumas coisas aí para reverter essa situação. Né? Não caia no olho do furacão, evite ele. A terapia emocional é isso que as pessoas às vezes não entendem, custa entender. A terapia emocional, ela não é apenas aconselhada para quem está com algum problema. A terapia emocional, ela é importante para que a pessoa não precise de uma terapia. Olha que interessante isso. A terapia, ela se faz importante para que a pessoa não precise fazer uma terapia. Parece que não bate muito essa conversa, né? A terapia é importante para que a pessoa não precise de terapia. Em que sentido? A terapia, ela pode ser de uma maneira benéfica, que ela possa ajudar você a abrir sua mente e seus olhos para algum determinado caminho que você estiver percorrendo, a ajudar você a recuar daquele caminho. É uma prevenção que pode acontecer no seu caso. Então, a ideia da terapia não é que a gente fique com uma pessoa numa terapia 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Existem certos tratamentos psicológicos que a pessoa fica 1, 2, 3 anos. Toda semana ou todo mês vai visitar lá o profissional da saúde nessa área e nunca sai dessa pessoa. Você acha que realmente haveria necessidade de agir dessa forma? É isso que eu estou querendo dizer, que a terapia, ela faz uma prevenção para que você se ajuste de novo no caminho que você precisa percorrer e para que você justamente não precise da terapia a longo prazo. Se as pessoas entendessem isso, elas teriam um benefício gigantesco. A terapia emocional e a leitura corporal que nós fazemos ajuda a pessoa a conhecer quem ela é. Quando ela passa a entender como ela funciona e quem ela realmente é, ela já tem uma boa porcentagem emocional para lidar com as situações que vão surgir na vida dela.
ela pode até voltar conosco para fazer como se fosse uma reciclagem, uma ajuda, e volta de novo a seguir seu caminho. Essa é a ideia que nós passamos para as pessoas. É como uma alimentação saudável. Às vezes as pessoas até gastam um pouco mais com uma certa alimentação saudável. Gasta mais do que uma alimentação convencional. Só que essa alimentação saudável, embora você gaste um pouco mais às vezes do que uma convencional, ela vai permitir que você tenha e mantenha uma saúde melhor. A ideia da terapia emocional é justamente isso. É para que você tenha e mantenha uma saúde emocional melhor. Caso você não esteja conseguindo lidar com determinadas situações, filhos, esposa, marido, trabalho e outras atividades do dia a dia, a terapia emocional traz você para a realidade dessas coisas. A leitura corporal mostra para você como você funciona. Dependendo da situação, vai até mostrar para você como seus parentes, as pessoas que você convive funcionam. E aprendendo como eles funcionam, fica tudo mais fácil. Por que que o meu marido é mais lerdo que eu em determinadas situações? Ele vai ser sempre mais lerdo que você. Mas tem um motivo por causa disso. Porque você talvez é mais acelerada e ele não. Ou vice-versa, né? Às vezes a esposa também é mais devagar e o marido é mais rápido, mais ágil nas coisas. Não tem nenhum problema nisso. Mas um entendendo como o outro funciona, não vai ficar colocando peso um nas costas dos outros. Vai tirar esse peso. Vai ser de ajuda. Então, o autoconhecimento vai ajudar vocês a saber lidar com essas situações que eu citei aqui hoje. Caso elas cheguem até você. Então, tem como sim, você fazer uma prevenção disso daí. Então, isso pode acontecer em virtude do mundo em que nós vivemos. É um mundo complicado, a tendência é que se complique um pouco mais, quando fala muito mais, né? Então, você vai aprender a lidar com as situações à medida que o mundo vai jogando essas cartas, vamos dizer assim, para você. Você vai aprender como se joga o jogo, vamos dizer assim, da terapia emocional. Essa é a ideia, né, que nós fazemos. Então, lembre-se, o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, tem se mostrado ser uma ferramenta poderosa em situações difíceis da nossa vida. Essa é a ideia que nós queremos passar, é isso que eu queria falar para vocês hoje aqui, referente à terapia emocional, né? Depois eu vou colocar essa live no YouTube, você pode acessar lá Luiz Fernando Pereira, né, terapeuta emocional, você pode até assistir depois de novo lá, caso você ficou com uma dúvida, tá? Então, eu vou chamar a Rosileia aqui agora, aí depois, no finalzinho, se você desejar fazer alguma pergunta, como eu já disse no início, pode ficar à vontade, e se você tiver alguma sugestão para um tema para a próxima conversa, a gente vai anotar e promete que vai fazer sim no final do mês que vem também, tá bom? Vamos ver onde é que está a Rosileia aqui. Deixa eu ver onde que está a Presente. doutora Rosileia. Pronto, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade? Primeiro, quero agradecer o Luiz Fernando pela excelente matéria, porque é como eu sempre digo, a depressão é algo que realmente tem atingido muitas pessoas. E, de fato, isso atrapalha a vida, muitas vezes atrapalha até o círculo familiar, as nossas amizades, nossa relação no mundo afora. Até por quê? Porque muitas pessoas não compreendem. Eu costumo dizer que quando você olha uma pessoa, ela não tem um braço ou uma perna, muitas vezes nós sentimos compaixão. Mas quando a dor é lá dentro, dentro do coração, que é invisível ao outro, como será que está a nossa compaixão por quem tem depressão? Então, eu sempre falo uma palavra que eu gosto muito, empatia. E o que é empatia? É sentir a dor do outro no meu coração. Então, é por isso que um terapeuta que ama a sua profissão, ele procura olhar, quando ele está online, ou mesmo num consultório, além da tela, além, muitas vezes, daquilo que a pessoa consegue expressar, porque às vezes a dor é tão grande que muitas vezes a pessoa chega ali naquele momento e ela não sabe nem mesmo o que ela consegue expressar.
Por isso que a nossa terapia, eu vou falar para vocês, é uma terapia que realmente eu amo. E vou dizer por quê. Nós realizamos um gráfico. Esse gráfico, mesmo que a pessoa chegue cheia de dor, através do formato do corpo dela, nós conseguimos identificar a dor emocional e onde a pessoa já está no gatilho de dor emocional ativado, para poder tratar. Então, é muito impressionante. Essa primeira consulta, ela dura em torno de 1 hora e meia. Às vezes já chegou até 2, ou um pouco mais. Aí você pergunta, poxa, uma primeira consulta durar tudo isso? Mas imagine, uma pessoa falar ou ouvir da sua própria vida, né? Às vezes ela tem 30, 40, 50 anos em 1 hora e meia, 2 horas. Se for falar dessa forma, é até pouco, né? E é muito autoconhecimento, essa primeira consulta. Essa primeira consulta, ela é feita uma só vez na vida. Não precisa de outro mapeamento, outro gráfico. É nessa primeira consulta que você descobre tudo. Eu falo que é uma descoberta da cabeça aos pés. É realmente autoconhecimento. E é interessante que muitas pessoas passam pela primeira consulta e, diferente de outros tratamentos, ao descobrir seu gatilho de dor emocional e aquele que já está ativado, e já na primeira consulta é dado a saída, que nós chamamos de recurso, ou seja, sugestões para cada traço de caráter. Muitas vezes a pessoa faz uma só, que já é liberada na primeira. Mas quando ela já está numa dor emocional nível médio, alto, é aconselhado que ela faça algumas sessões de terapia emocional. Eu lembro que uma vez, uma pessoa falou assim, mas eu tenho medo de fazer esse gráfico, porque vai mostrar o meu pior. Não, para nós, como terapeutas que desejamos ajudar, nós anotamos minuciosamente cada dom, vamos dizer assim, a pessoa tem uma capacidade, então são aquilo que ela tem de melhor que nós vamos tirar para fora dela, para que ela possa neutralizar as dores emocionais. Ser a melhor versão, algo que muitas vezes ela nunca foi. Eu costumo dizer que quando a pessoa chega na terapia, ela chega na versão 1.0. E nós queremos transformar a pessoa em 2.0. Melhor, né? E tenho um protocolo. Tudo que nós conversamos, eu vou lá, eu anoto. E quem está comigo nas terapias, também com os outros terapeutas, sabem como é que funciona. Nós falamos assim, subida de degrau. Ela subiu o degrau, aí nós vamos anotando, né? Quando muitas vezes estávamos na escola, era o ponto positivo, negativo, né? Eu não anoto negativo, não. Eu anoto a subida de degraus, que é isso que vai me ajudar a mostrar para a pessoa que ela pode. E ela pode mesmo. E, sendo assim, nós vamos chamar uma pessoa muito querida que passou pelo gráfico, também passou pela terapia emocional. Nós não combinamos nada, então não sei o que ela vai contar para vocês, mas eu quero que ela conte como foi a experiência da nossa querida Mara, que mora nos Estados Unidos, como ela conheceu nossa equipe. Quero que ela conte para nós como foi essa experiência na vida dela. E boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Para começar, eu me chamo Mara e moro aqui nos Estados Unidos há 17 anos. E sou mãe solteira e já falei, de 44 anos. Moro só eu e a minha filha.
Eu conheci a Rose, o Luiz Fernando, a equipe deles, através de uma amiga, né, da Regis, ela também está na live, ela também mora aqui, ela também fez terapia com eles, mas assim que ela começou, ela resolveu me ligar, porque ela já sabe que eu trato da minha depressão desde que eu tinha esse problema, desde 2011. Eu tive a minha filha em 2010, em dezembro, e comecei a ter uma depressão pós-parto, e em janeiro de 2011 eu comecei com as minhas terapias. E aqui nos Estados Unidos, eu já tive cinco psicólogas. Eu tenho minha psiquiatra, eu tomo meu remédio, mas eu fazia 5 meses, 6 meses, parava, pedia minha psiquiatra, trocava de psicóloga, e aí começava com outra. Mas quando você faz a terapia, eu que tenho, né, posso falar isso, você tem que ter conexão. É a primeira coisa que você tem que ter. Eu chegava em fases, eu fazia 2, 3, 4 meses com um, mas eu chegava, eu não via melhora, eu não notava melhora. Eu sou mãe solteira, eu preciso cuidar, eu trabalho, cuido da minha filha sozinha, ela não tem pai, o pai dela nos abandonou quando ela tinha 8 meses, e ele morreu aí no Brasil fez 2 anos. Enfim, então eu preciso cuidar dela. Mas eu simplesmente, desde que ela nasceu, eu nunca consegui me recuperar do meu emocional, que já é não só porque eu tive uma gravidez conturbada, mas a minha vida de infância foi conturbada com meu pai, com agressões com a minha mãe. Então, foram vários fatores que me levaram a chegar onde eu cheguei, que foi no fundo do poço. Isso eu passei dentro de casa desde criança, e quando adolescente para a juventude, o meu primeiro namorado também me colocou marcas que eu curei hoje. Eu posso falar que hoje, primeiramente graças a Deus, e a Rosileia, o Luiz Fernando, eu nunca vou ter palavras para expressar o quão grato eu sou por eles. E então essas mágoas me fizeram levar a chegar onde eu cheguei. Então, quando eu conheci eles, eu creio que foi há 5 meses, 6 meses atrás, eu comecei. Eu estava muito mal. Quando a minha amiga me ligou, eu tinha 2 semanas que eu tinha largado a minha última psicóloga aqui, nos Estados Unidos, que eu falei com a minha psiquiatra que não estava adiantando, eu não queria mais. Então, eu tinha dado um tempo. E ela me ligou e falou, tá, como é que você está? E aí, do nada, ela começou a falar deles. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou experimentar. Ela é muito bom, eu nunca fiz terapia, mas eu estou amando. E foi onde eu conheci eles. Eu estava no fundo do poço. Eu não sentia vontade de viver. Eu tinha raiva de mim por querer morrer e não ter coragem de tirar minha vida. Eu falava assim, meu Deus, por que que eu não consigo ser feliz? Desde que a minha filha nasceu, eu nunca tive felicidade. Tudo para mim era estresse. Eu sentia dor de cabeça todos os dias. Mesmo tomando, eu tomo 2 tipos de medicamentos. Um de manhã e o de noite para me ajudar a dormir. Então, eu sentia dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas. Eu não tinha sorriso, eu chorava por tudo. Eu sou house cleaner aqui, eu sou diarista, faxineira. Eu saía para a casa das pessoas, às vezes as minhas patroas, os americanos, me perguntavam, você não está bem? Eu olhava para elas, eu começava a chorar. Mara, o que está acontecendo? Fala. Nada, eu não sabia, eu só chorava. Eu ia para o salão do reino, eu ia para a igreja, eu só chorava. Eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer nada. A minha filha ficava assim, mamãe, não chora não, eu estou aqui com você. Então, isso foram anos, e eu perguntava quando que eu vou melhorar. E uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para Rose, nem para Rosileia. Uma vez eu pensei, eu comecei a querer tirar minha vida aqui dentro do meu apartamento.
Eu enchi a banheira, porque aqui a gente não tem chuveiro, é uma banheira. E na mesma hora, essa amiga minha que está na live, a Regis, ela me ligou. Eu sou testemunha de Jeová e ela também é. E eu estava sozinha, a minha filha estava para casa da minha irmã, eu não tenho marido, eu não tenho noivo, é só eu e ela. E nesse dia eu bebi muito, eu estava desesperada, eu sentia raiva porque eu não tinha coragem de acabar com aquele sofrimento, que era muito fácil. Então eu enchi a banheira já com esse pensamento. Eu nunca contei isso para você, Rosilé. E a Maria, a Regionora, que está na live, a minha amiga, me ligou, que foi justamente a que me indicou esses profissionais. E eu ignorei. E ela me ligou de novo. E ela me ligou da terceira vez. Aí eu resolvi atender. Aí eu chorando falei com ela. Eu falei assim, Regis, você não sabe o que eu ia fazer. E ela conversou muito comigo. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, hoje eu sou uma pessoa curada, graças ao nosso bom Deus, Jeová. Eu consigo lidar com todas as situações. O meu pensamento era acelerado. Eu não tinha noção da vida, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer em viver mais. E hoje, a Rosilé está querendo me largar, mas eu não quero. Eu recebi tanta ajuda, ela me ajudou tanto, ela me ajudou a lidar com os meus pensamentos. Os meus pensamentos hoje, eles não me controlam mais. Eu controlo os meus pensamentos. Eu nunca contei a minha história nesses anos de vida sem pôr uma lágrima no meu olho. Eu só consigo fazer isso depois da minha terapia com eles. Eu sou muito grata a Jeová, nosso bom Deus. Todos os dias eu agradeço. E agradeço muito. Ela sabe disso, tanto que eu falo com ela. Eu sou muito grata a ela. Porque hoje eu sou uma nova mulher. Eu sou uma mãe, eu sou uma irmã, eu sou uma tia, eu sou uma amiga. E eu tenho ajudado muitas amigas minhas. Muita. A minha mãe, que sempre disse que nunca teve ansiedade na vida, faz terapia com eles. A minha irmã, que sempre me criticou da minha depressão há anos, ela fala, ela conta para todo mundo. Engraçado que eu falava com a minha irmã, depressão não existe, isso é coisa da sua cabeça. E hoje eu passo pela mesma situação. Ela também está fazendo a terapia com eles. E eu sou uma nova mulher. Eu estou curada depois de anos de convivência com depressão e ansiedade. Eu sou uma pessoa feliz, eu acordo de bom humor todos os dias. Eu chego na casa das minhas patroas, eu abraço, eu danço, porque para os americanos aqui eles são muito fechados. E eram senhoras de 90, 80 que eu limpo a casa delas. E raramente algo me tira do sério. Isso é raro mesmo. Hoje em dia eu vejo a vida com prazer, eu agradeço. A dádiva da vida é algo assim inexplicável que Deus nos deu. E poder lidar com a minha vida, com os meus problemas, com os meus pensamentos, atitudes positivas. E uma coisa também que eu quero deixar claro aqui, que depois desse tratamento é algo também que eu não concordava, que no início eu cheguei a perguntar à Rosileia, foi sobre o lado financeiro. E a gente sempre conversava sobre isso, que eu não acreditava que uma terapia, você tratar da sua mente, pode ser que o seu lado financeiro melhore, e realmente melhora. A mente da gente, meus queridos, é algo tão poderoso, é algo tão... Deus, ele é um Deus tão excepcional que você faz tudo com a sua mente. Tudo. Você conserta a sua vida, você conserta seu lar, você conserta pessoas, o seu humor, o seu modo de viver. E nós conversamos semana passada, ela quer me dar alta, quer que eu entre na manutenção, mas eu não quero por enquanto,
Eu estou ótima, eu estou maravilhosamente bem, mas eu quero continuar um tempinho, eu quero ter ela do meu lado, a gente se vê toda segunda-feira pelo Zoom, e no que eu preciso, coisa que eu nunca tive, o que eu preciso, hoje não mais, né? Mas quando eu precisava, algo a falar, aconteceu uma emergência, alguém me procurou para conversar alguma coisa, o que eu, no início, eu mandava mensagem, estou passando por isso e isso, por favor, me ajuda, o que eu devo fazer? Estou ansiosa. Sempre tive retorno. Então, gratidão, é o que eu posso dizer. Eu sou muito, muito grata a vocês. Luiz Fernando, a Mari, que é uma fofura, a Rosileia, eu sou muito grata. Eu estou aqui de coração, não fomos nada combinado, e estou abrindo meu coração para vocês. É tanto que isso que eu relatei aqui, nem mesmo ela sabia. Então, é isso que eu tenho a dizer. Não se envergonhem, procurem ajuda, façam a terapia, porque eu sempre me tratei com psicólogos aqui nos Estados Unidos. E a terapia emocional foi algo diferencial na minha vida. E eu recomendo para todo mundo. Ah, mas eu não tenho ansiedade, como minha mãe dizia, eu não tenho depressão. Mas se você não sabe como lidar, estressa à toa, sente um pouquinho de tristeza, um dia assim, 2, 3, procura. Procura ajuda antes que vire uma depressão. E é isso que eu tenho para dizer. Gratidão. Eu sou uma mulher feliz, uma mulher curada da minha depressão e da minha ansiedade. Eu amo muito vocês. Viu, Rosileia? Olha, vocês que me conhecem mais intimamente e convivem comigo, sabem que por dentro meu coração chora de emoção. Um presente do grandioso Criador, ouvir a Mara e a grande mudança que essa menina mulher fez na vida. Tudo que ela falou realmente é verdade. Vou aqui focar para poder falar umas coisas para vocês que eu considero muito importante. Uma coisa que ela falou e me chamou a atenção, muitas pessoas chegam na terapia emocional e acham que estão com problema na espiritualidade. Não. É emocional. E veja que o emocional abalado, ele tira o foco daquilo que realmente precisa ser focado. Quando ela fala que ela não queria viver. E hoje, com o emocional maravilhosamente bem, ela vive o extraordinário. A Mara chegou para nós, ela tinha um gráfico maravilhoso. Quando eu olhei aquele gráfico, eu falei, meu Deus, que potencial, que mulher. Mas ela não sabia falar a palavra não, era como se não existisse essa palavra no vocabulário. Ela realmente tinha problemas com amor próprio, porque ela fazia tudo para os outros, mas quando chegava a vez dela, ela largava ela e corria para socorrer o outro. Não tem nada demais socorrer o outro, mas você não pode se abandonar, tem que ter o equilíbrio. A Mara, ela tinha dependência emocional. E a Mara, ela vivia em duas etapas que não existem. Ela vivia no futuro e no passado. Só existe o presente. E eu precisava trazer a Mara para o presente. Por quê? O futuro fazia da Mara uma mulher ansiosa. O passado fazia a Mara uma menina mulher deprimida. Então, foi esse todo o trabalho, o processo que foi realizado com a querida Mara na terapia emocional. E extraordinário foi ouvir, aos poucos, que ela estava mudando, que ela estava conseguindo falar a palavra não. A Mara realmente melhorou o financeiro dela. Por quê? Porque quando o nosso emocional não está bem, nós derrubamos 7 pilares da nossa vida. É um a um, entre eles o financeiro, o social,
a pessoa passa a se isolar. Então, eu quero agradecer de todo o coração, Mara, e outros que estão aqui, que já fizeram mudanças incríveis. Cada mudança, para mim, é um presente que não tem preço, não tem preço. O valor é inestimável. O valor de diamante, de ouro. Vocês são as riquezas nas nossas vidas. E o importante de tudo isso é saber que tem jeito. E quando uma pessoa vem procurar um profissional, é porque ela quer uma saída, ela quer viver melhor. Eu escutei, infelizmente, essa semana, uma pessoa que fez terapia, conversou comigo no telefone, logo após a terapia, e me disse que o terapeuta, acho que era a primeira ou a segunda consulta, disse a ela que a pessoa morre sentindo dor emocional. Aquilo acabou comigo. Porque não é isso que eu tenho visto. Não é isso que a nossa equipe de terapeutas tem visto. Então, peraí, a pessoa chega para procurar um profissional e não tem jeito? Então, ela vai perder o tempo dela, o recurso dela, para não ter jeito? Então, para mim, isso não existe. Então, eu quero agradecer muito, 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 né? O que a Mara nos contou. E tem outras histórias aí na tela que é de emocionar mesmo. Casos de pessoas que estavam se mutilando, casos de pessoas que tinham sofrimento imenso por terem sido abusadas. E outros casos assim. E a pessoa conseguiu, através da terapia emocional, se libertar do passado e estão vivendo o extraordinário que é viver no presente. O grandioso Criador nos fez para ser feliz. Olha a forma que ele criou o mundo, o universo. Então, nós podemos ver beleza, abundância em tudo que ele criou. E o ser humano é uma das criações mais belas que ele fez. Será mesmo que ele quer nos ver tristes? Será mesmo que é verdade aquilo que aquele profissional disse? E essa pessoa me ligou falando, Rose, então não tem jeito. Aí eu falei, jeito tem. Mas tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Eu achei muito interessante quando a Mara disse, precisa ter conexão com o terapeuta? Sim. A pessoa precisa confiar no profissional? Sim. Precisa desejar mudar? Sim. E precisa ter a técnica certa também, para que se possa ajudar e tocar o coração da pessoa. Para finalizar, não vou falar muito, né? O traço oral fala muito, né? Então, eu já vou me acalmar aqui e vou parar, tá? Então, veja bem, o pensamento, ele tem muito poder, mas o coração é 5 a 7 vezes mais poderoso. Então, quando a pessoa deseja, ela quer, a mudança, ela acontece. Eu quero agradecer a todos, primeiramente ao grandioso Criador que nos permitiu esse momento junto com todos vocês. Vocês são pessoas muito queridas, pessoas que são presentes na nossa vida, porque a mudança de vocês é de muito valor para nós. Tenho certeza que é o mesmo sentimento do Luiz Fernando, da Mari, meu sentimento também. E agora eu vou abrir a palavra para o Luiz Fernando, né, para que ele possa terminar. Se alguém quiser dar uma dica de tema da próxima live, vai ser bem aceito. Pode me mandar no celular, ou pode falar aqui também no chat, ou mesmo levantar a mãozinha. Se tiver alguma pergunta, vai ser um prazer responder. E eu vou terminar com uma frase. Viva o seu extraordinário. Dá para ser feliz. Olha a história da magnífica Mara. Essa história pode ser a sua realidade também, como a realidade de outros que estão aqui, que eu gostaria que contasse também o que houve, essa mudança, né, na vida delas,
e que hoje elas são realmente felizes e as dores emocionais estão neutralizadas. Então é isso aí. Luiz Fernando, pode falar. Obrigado. Então, a ideia dessa live era passar para vocês um pouco sobre a depressão, né, que tem conserto, sim, tem como ajudar a pessoa. E o nosso objetivo com a nossa terapia emocional é trazer a pessoa para o recurso, né? A pessoa está na dor emocional, tirar ela da dor emocional, de uma maneira simples, não é complicado, e trazer aí essa pessoa para o recurso emocional e para o bem-estar da vida da pessoa. Esse é o nosso objetivo.